Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, muito boa noite, obrigado por você permitir que a gente entre aí na sua casa. Nós temos hoje uma palavra de Deus para a sua vida, queremos compartilhar o que Deus tem colocado no nosso coração nestes dias e eu creio que você é um chamado para vencer, você é um chamado para vencer. Nós somos chamados para vencer, mas para vencer nós precisamos estar alinhados com os propósitos do reino. Então, nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra, te abençoar, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Amém. Amém, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Que você venha receber a palavra ministrada nessa noite, amém? Eu vou estar abrindo aqui essa live com uma palavra que está em Jeremias 33, que diz assim, 33, 1 a 3. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer o seu nome. É Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Aqui o Senhor diz para cada um de nós, a palavra que o Senhor coloca em nosso coração, é para que venha clamar a Ele. É tempo de clamar ao Senhor. Aleluia. Chame à existência aquilo que ainda não existe aos seus olhos naturais. Chame à existência com a tua oração, com o teu clamor. Independente de qualquer notícia, independente de qualquer diagnóstico, independente de desemprego, daquilo que você está vendo aos seus olhos naturais. Clame ao Senhor, porque como nós abrimos a live com louvor, o teu trabalho é somente descansar no Senhor. Clama ao Senhor e descansa. Clama ao Senhor e Ele vai anunciar a ti coisas grandes que você não sabes. Amém? E o nome dele será glorificado na tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, meu? Quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos. Vamos orar para dar continuidade àquilo que o Senhor tem para fazer. Amém? Glória a Deus. Sim, meu Deus e meu Pai, te glorificamos, exaltando o seu santo nome, amém, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade, por mais uma vez, Senhor, termos a oportunidade, Senhor, o privilégio de levar a Tua palavra através dessa live. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor já tome, Senhor, o primeiro lugar, Senhor, aleluia, nas nossas vidas, que o Senhor venha nos usar como Teu canal, como instrumento nas Tuas mãos. Toma aquele, Senhor, que está nos assistindo nesta hora. Meu Deus, em nome de Jesus, nós não sabemos, Senhor, da necessidade, aleluia, Senhor, de cada um que está assistindo essa live. Mas, Senhor, o Senhor sabe. Então, Pai, que seja, Deus, uma noite, Deus, de resposta, de cura, de libertação, em nome santo de Jesus, e que Teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Aleluia. Senhor, toma a palavra, Senhor, que será ministrada ao coração, Senhor, de cada um. Meu Deus, que venha frutificar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo ainda que o Senhor há de fazer. Amém. Pai, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Eu vou pedir a diaconisa Angélica para ler para a gente. Vai ler aqui, meu bem. 10 a partir do 25 ao 34.
Amém? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo demais gastares eu te pagarei, quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração nesses dias. E essa palavra, essa mensagem, essa parábola que Jesus conta, esse doutor da lei que queria saber qual é o caminho, de que maneira conquistar a vida eterna. Jesus, ele começa a construir esse pensamento, essa parábola, dizendo o seguinte: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que os despojaram, espancaram, se retiraram e deixaram-o meio morto. Então havia nesse caminho um homem que a Bíblia, que Jesus não dá mais informações. O importante era saber o que aconteceu com esse homem. E 3 personagens, 3 figuras passam próximo ao homem, ou 3 figuras estão nesse mesmo caminho onde o homem foi deixado meio morto. 3 personagens estão no mesmo caminho: o sacerdote, o levita e o samaritano. Acerca desse caminho, eu quero chamar a atenção para uma coisa. O homem que Jesus cria para construir esse pensamento estava indo de Jerusalém para Jericó. Ou seja, ele tinha uma direção. Ele estava no caminho e nesse caminho ele tinha uma direção. Ele saía de Jerusalém para Jericó. Ora, Jerusalém aponta para a adoração. Jerusalém aponta para revestimento de poder.
O que Jesus vai falar acerca de Jerusalém? Ficai em Jerusalém até que do alto vos seja revestido de poder. Todos os anos, os judeus se movimentavam para ir a Jerusalém adorar. Então, Jerusalém, espiritualmente falando, aponta para adoração. Jericó, que significa perfume ou cidade das palmeiras no hebraico, Jericó tem uma importância, uma significância dentro da história de Israel, porque foi em Jericó que as muralhas caíram. Mas também foi em Jericó que Acã se afeiçoou, se apegou a uma capa babilônica e uma quantidade, né, 200 ciclos de prata. E no momento em que Deus havia determinado que nada de Jericó fosse pego, fosse trazido como despojo por Israel. Pois bem, então aquele homem que Jesus cria para construir esse pensamento sai do lugar da adoração para buscar algo ou conquistar algo. Eu não sei o que ele estava fazendo ou estava indo fazer em Jerusalém, mas espiritualmente nós podemos pensar. O caminho que ele estava fazendo era um caminho que o distanciava do lugar de adoração. E toda vez que a gente se distancia do lugar da adoração, a gente é surpreendido. Aquele homem é surpreendido no caminho entre Jerusalém e Jericó. Nada na Bíblia está por acaso. Jesus não pega Jerusalém e pega Jericó por pegar, porque existe uma representatividade espiritual. Existe um significado espiritual. Aquele homem sai de Jerusalém, lugar de adoração, e vai para Jericó, lugar onde não é proibido estar em Jericó, é proibido pegar o que tem em Jericó, é proibido tomar posse do que Jericó oferece. Então, antes que ele chegasse em Jericó e colocasse o desejo do seu coração, a vontade do seu coração em prática, ele é surpreendido no meio do caminho. Então esse é o primeiro personagem, que está indo do lugar de adoração para Jericó. Talvez atraído, não sei, a Bíblia não diz, mas talvez atraído por uma capa babilônica, talvez atraído por 200 ciclos de prata. Eu não sei o que atraía aquele homem a Jericó. Fato é que ele se distanciava de Jerusalém em direção a Jericó. Seguindo o texto, nós vamos ver que o sacerdote descia pelo mesmo caminho, diz a Bíblia. Bom, o sacerdote está no mesmo caminho, no exato caminho que aquele homem que ia de Jerusalém para Jericó estava, já deixado meio morto. Porém, a Bíblia não diz qual era a direção do sacerdote. A Bíblia fala que ele estava no mesmo caminho, mas não diz qual é a direção dele nesse caminho. Aí eu quero te chamar a atenção para duas coisas. Como a Bíblia não diz qual era a direção, se ele estava indo adorar ou se ele estava indo para Jericó, diz que ele estava no caminho apenas. Diz que ele estava no caminho, mas não diz a direção. O homem ele tem uma direção: Jerusalém, Jericó. E o sacerdote, no mesmo caminho. Qual direção? A Bíblia não fala. Cuidado, porque ministério sem direção é ministério sem função. Ministério sem direção é ministério sem função. E isso fica claro. Fica claro com a atitude daquele sacerdote. Quando ele
percebe que no caminho existe um homem meio morto, ele passa ao largo, ele passa distante. Porque nele, sacerdote, não havia motivação, sentido, expectativa em fazer funcionar o seu ministério. Ministério sem direção é ministério sem função. Qual é a direção do teu ministério? Qual é a direção da tua chamada? É Jerusalém ou é Jericó? Se é Jericó, cuidado, porque você pode ser surpreendido. Se é Jerusalém, você tem uma função a cumprir. Então bota o teu ministério para funcionar. Aleluia. Eli, o sacerdote, quando morre, ele morre quando os que vinham da guerra começam a anunciar que a arca tinha sido tomada pelos filisteus. Eli já não tinha função, ele só tinha uma cadeira. E foi nessa cadeira que ele recebe a notícia, cai para trás, quebra o pescoço e morre. Ele já não tinha uma função. O ministério já não funcionava mais. Ele só tinha uma cadeira. Então não se preocupe com a cadeira, se preocupe com a função, com o exercício, com o serviço. Toda função, aleluia, promove um serviço. Toda função promove um serviço. Um ministério sem direção não tem função e não vai promover um serviço. É exatamente o que acontece com o sacerdote e em seguida com o levita. Por quê? Porque eles estão no caminho. A Bíblia não fala que eles estavam fora do caminho, eles estão no caminho. Tem muita gente no caminho que ainda não entendeu qual é a sua direção. Se a sua direção é Jerusalém ou se a sua direção é Jericó. O homem meio morto tinha uma direção. Ainda que possamos supor que fosse uma direção equivocada espiritualmente, porque ele deveria estar andando em direção à adoração. Ainda que pudéssemos supor isso, ele tinha uma direção. Só que o sacerdote e o levita não tinham uma direção, eles estavam apenas no caminho. Não basta você estar apenas no caminho. Você precisa ter uma direção. Aleluia. Porque a direção vai dar função a você. E a função vai promover o serviço. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor dos Exércitos. Ô Espírito Santo. Bom, e aí chega o samaritano, que está no mesmo caminho. Que está no mesmo caminho. O samaritano. E aí é outra questão espiritual que a gente precisa entender, porque Jesus não usou nada aqui à toa, nada aqui por acaso. Ele pega dois símbolos importantíssimos dentro da religião judaica, que é o sacerdote e o levita, e o contrapõe com o samaritano, um povo desprezado, um povo alijado pelos judeus. E aí, como pano de fundo, eu quero voltar um pouquinho com você na história. Esse povo samaritano, eles faziam parte das 10 tribos de Israel e que ficaram a cargo de Jeroboão. Jeroboão significa povo em contenda. Jeroboão era filho de Nebate. Jeroboão era filho de Nebate, que significa aparência. E a sua mãe era Zerua, que significa leproso.
Então esse povo de Samaria, quando o reino de Israel se divide, as 10 tribos do reino do norte, que ficam com Jeroboão, né? E as 2 tribos, que é o reino do sul, Judá e Benjamim, que ficam com Roboão, filho de Salomão, quando essas tribos, Deus rasga o reino, Samaria fica do lado das 10 tribos. E você sabe o que faz Jeroboão? Com medo do povo tornar a Jerusalém e adorar e reconhecer o Senhor como seu Deus, Jeroboão ergue ídolos para as 10 tribos e expulsa do reino do norte sacerdotes e levitas. Então os samaritanos eram um povo, naquele momento, sob o governo de Jeroboão, um povo sem sacerdote e sem levita. Ele elege, ele levanta outros sacerdotes de outras tribos para cuidar dos serviços de idolatria. A Bíblia fala de sacerdotes do demônio. Era essa a origem do povo. Mais um pouco à frente, depois do reinado de Jeroboão, Samaria é invadida e o rei assírio, o que faz? Coloca vários povos em Samaria, várias culturas, vários tipos de deuses e idolatrias diversas. E você sabe o que acontece em Samaria? Esse povo misturado a esses outros povos idólatras começa a praticar as suas religiões. E leões começam a invadir Samaria e comer alguns. E aí depois que o rei percebe, é avisado do que está acontecendo, né? Ele é avisado lá pelos seus conselheiros, olha, a gente precisa saber como permanecer nessa terra, porque o Deus dessa terra está nos cobrando. Sabe o que o rei assírio faz? Diferente do que Jeroboão fez, manda chamar um sacerdote para ensinar o povo agora misturado a viver naquela terra. E me parece que pelo que está escrito aqui no Novo Testamento, no texto que nós lemos, a instrução valeu a pena. A instrução dos sacerdotes, aquele povo misturado, valeu a pena. Porque a gente vê alguém que não é reconhecido como judeu tomar atitudes nobres e excelentes. E o que eu vejo, o que eu aprendo aqui com esse samaritano? Essa atitude do samaritano é a expectativa que Deus tem sobre a sua igreja. Esse samaritano aqui, essa mistura de povos, de cultura, mas que pela instrução, ensinamento sacerdotal, passa a ter como balizador, aferidor de medidas, o amor. O amor. Como vai dizer 1 Coríntios 13, sem amor, nada vale. Então o balizador, o aferidor de medidas, é o amor. É o amor. E essa é a expectativa de Deus com a sua igreja. Que no caminho ela tenha sempre uma direção que aponte para a adoração. E no caminho tenha função que promova serviço. E sabe como ele promove o serviço aqui? Diz a Bíblia que ele coloca sobre as feridas
Ele ata as feridas com azeite e com vinho. Ata as feridas com azeite e com vinho e hospeda o homem ferido numa estalagem e paga toda a despesa. Aí, eu quero falar com você algo. Esse homem dessa parábola, o samaritano, ele usa 3 elementos para cuidar do ferido, do caído. Ele usa o azeite, o vinho e o dinheiro. Então, espiritualmente, ele usa o azeite, a unção. Ele usa o vinho, que aponta para o sangue de Cristo, e ele usa o dinheiro. São 3 coisas indispensáveis para a igreja. A igreja, para cuidar daqueles que estão feridos, caídos, machucados, meio morto no caminho, a igreja vai precisar de unção. Isso Deus dá. Ela vai precisar do sangue vertido na cruz do Calvário, e ela vai precisar que a gente meta a mão no bolso. E pastor, vai pregar sobre oferta? Não, estou no texto, querido. Ele usa azeite, usa o vinho e usa o seu dinheiro. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Querido, a unção já foi liberada. O sangue já está à disposição, ó. Agora o dinheiro depende de você. O dinheiro depende de você. Porque no caminho, a gente vai precisar de unção, a gente vai precisar do sangue de Cristo e a gente vai precisar do dinheiro. Pô, pastor, que isso? Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. Tá, realmente, concordo com você, é bíblico. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. E ele faz o quê com todo o ouro e com toda a prata? Ele coloca na mão dos seus. Ele pega esse ouro, ele pega essa prata e distribui aos seus. Para que os seus na terra possam, através dos seus ministérios com direção, ter a função, promover o serviço e resolver os problemas daqueles que estão caídos no caminho. Não adianta a gente querer exercer chamado sem promover serviço. E para promover o serviço, a gente precisa também colocar a mão no bolso. O interessante é que esse samaritano, ele não procura saber do passado do homem, ele não procura saber o que ele estava fazendo, o que poderia ter o empurrado para aquela circunstância. O samaritano simplesmente se preocupa em tratar. Por isso que eu digo que essa é a expectativa de Deus na sua igreja. Nós precisamos tratar. Nós precisamos cobrir. Nós precisamos proteger. Sabe por que ele coloca na estalagem e paga do seu bolso? Porque ele queria guardar. E tudo isso com um custo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não há remissão. Segura essa aí. Não há remissão sem custo. Não há remissão sem custo. Para que eu e você fôssemos remidos, houve um custo. Para que eu e você fôssemos resgatados,
Porque remir é resgatar, houve um custo. O remidor na Bíblia, depois você estuda lá no Velho Testamento, o remidor, ele pagava um dote, porque ele estava resgatando. Aleluia! Glória a Deus! E quando não havia dinheiro para remir, Deus cancelava a dívida. Lê no Velho Testamento. Depois de 7 anos, se teu irmão ainda te dever alguma coisa, a dívida está cancelada. Deus mandava, determinava cancelar a dívida. Porque remissão tem custo. Oh, Espírito Santo. Então nós precisamos ser esta igreja que no caminho levanta, guarda, trata, protege, mas não só com óleo e não só com sangue, que está disposta a gastar o seu dinheiro para remir aqueles que estão mortos ou meio mortos no caminho. Coisas não valem mais do que pessoas. Nós precisamos valorizar as pessoas. E isso só é capaz de acontecer se entendermos que o balizador, o doutrinador, o aferidor de medidas de todas as coisas é o amor. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo muito a igreja aqui. Muito. A igreja na figura desse samaritano. A igreja hoje, ela é o sacerdócio e o trabalho levítico para o mundo. No caminho, nós somos os sacerdotes, nós somos os levitas para o mundo. E aí nós não podemos passar ao largo. Nós temos que, através desse amor, aleluia, tirar do fundo quem precisa ser resgatado, quem precisa ser erguido. Eita! Diz a Bíblia que ao tentares ampliar a habitação dos profetas, um dos profetas, um dos alunos ali da escola profética, deixa a sua ferramenta, o seu machado cair na água. Deixa o seu machado cair na água. E fala para o seu senhor: ah, meu senhor, era emprestado. O profeta, ele não pergunta quem deixou o machado cair, por que o machado caiu. Ele entende que a ferramenta deve voltar para a mão daquele que estava exercendo uma função e promovendo o serviço. Oh, Espírito, ele entende que a ferramenta tinha que voltar para a mão daquele que estava exercendo uma função e promovendo o serviço. A igreja no caminho precisa erguer aqueles que outrora estavam com uma função e promovendo serviço. Nós não podemos agir no caminho como agiram os sacerdotes e os levitas da religião. Nós precisamos ter o amor para cobrir, remir e investir em quem precisa ser erguido. Então não tenha medo ou alguma restrição em colocar a mão no bolso. Porque aqui o samaritano usa 3 coisas, eu vou repetir:
o óleo, o vinho e o dinheiro. Muita gente quer deixar o dinheiro de fora das questões espirituais, mas elas não estão fora das questões espirituais. Porque a gente precisa materializar algumas coisas que começam no mundo espiritual, que começam a ser tratadas no mundo espiritual, mas que precisam produzir resultados terrenos. O samaritano entendeu isso. Aquilo que o sacerdote e o levita não conseguiram ver ou enxergar, o samaritano viu. Talvez porque tenha guardado em seu coração a instrução. É necessário amar. E você precisa amar com o que você tem, com aquilo que você tem. Quem não ama com R$2 não vai amar com 2 milhões. Então faça o que você tem. Colocar o óleo no caminho, colocar o sangue à disposição no caminho não é uma decisão sua. Agora, colocar o dinheiro é uma decisão sua. Deus decide te dar, passar adiante é uma decisão sua. Quer Bíblia? A viúva pobre, na oferta lá no templo com Jesus. Ela decidiu dar o pouco que tinha. É uma decisão dela. Enquanto outros estavam decidindo dar daquilo que sobrava, ela decidiu dar e ficar sem nada. Ela decidiu dar o pouco que tinha. O pouco que aquela mulher tinha, ela decidiu aplicar no reino. Então não é uma questão de ter muito ou de ter pouco, é uma questão de decisão. O samaritano decidiu gastar do seu próprio bolso para remir aquele que estava meio morto. A pergunta que fica para nós nessa noite é: o que você vai fazer? O que você quer fazer para aqueles que estão meio morto no meio do caminho? É interessante essa expressão, meio morto. Talvez você olhe para alguém hoje e chegue à conclusão de que metade dele já foi. Metade dele já foi, só tem 50%. E o amor de Deus que está em você, ainda que só tivesse 1%, te moveria, irá te mover a você liberar o óleo, o sangue e o bolso. Aleluia. Glória a Deus. Dinheiro também é uma questão espiritual. Dinheiro também é uma questão espiritual. Isso tem estado no meu coração nesses últimos dias. Dinheiro também é uma questão espiritual. A forma como você lidar com ele no caminho, na sua caminhada, vai dizer muito acerca da sua espiritualidade. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com você. Eu quero que você feche seus olhos nessa hora. Vamos orar. Amado Deus, Santo de Israel, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Senhor, que esta palavra possa chegar ao coração do teu povo. Sim. E que ela possa, meu Deus, em nome de Jesus, criar raízes, Senhor, frutificar, que seja uma semente em terra boa e que ela possa crescer e frutificar, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor, através do teu Espírito, possa trazer todo o entendimento necessário, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu quero incentivar você que pode a ofertar, você que é membro dessa casa, é colaborador desta casa, dessa obra, desse ministério, a entregar o seu dízimo. Nós temos
né, para essa semana. O pastor Tadeu já falou lá no domingo, na nossa casa, a primeira parcela das cadeiras. Então você hoje, né, você que tem ido lá no presencial, tem desfrutado, né, de uma cadeira confortável, de um lugar extremamente confortável, seguro, porque todos os protocolos, né, de higienização, todas aquelas recomendações que a gente está aí cansado de saber no nosso dia a dia, elas estão sendo tomadas lá com muito cuidado. Então você tem desfrutado de um ambiente com toda a segurança. A igreja tem provido água mineral, tem álcool em gel, e tudo isso, querido, tem um custo. É uma caminhada que tem uma função e que promove um serviço, e tudo isso tem um custo. Então, que você entenda que aplicar o teu dinheiro no reino também é uma questão espiritual. Então não deixe de ofertar, não deixe de dizimar. Nós aqui agradecemos também a todos aqueles que não estão dizimando porque não tem para dizimar e não estão ofertando, mas que estão orando, contribuindo com a sua oração, com a sua intercessão, com o seu clamor. Nós também agradecemos a você e agradecemos como agradecemos todos aqueles que têm ofertado e têm dizimado. Vocês têm sido fundamentais para que a igreja possa caminhar nesse propósito de atender todos aqueles que estão no caminho. Amém? Glória a Deus. Eu quero também te convidar a estar junto conosco na quinta-feira. Quinta-feira voltou, a quinta-feira da imersão voltou para o modo presencial. Online acabou, pastor? Não, online não acabou. Nós estamos presenciais na quinta-feira e também online, com a transmissão direto lá do nosso templo, na Mananciais. Então, quinta-feira, a partir das 18 horas, começa o trabalho de intercessão. Aquele trabalho de intercessão que era feito às quartas-feiras, agora ele é presencial na quinta-feira, com início às 18 horas. Então, você que pode, né, que sai do trabalho aí mais cedo, enfim, tem essa condição de chegar às 18, participe lá da intercessão com as irmãs. Quinta-feira nós estaremos lá em nome de Jesus. Participe da intercessão a partir das 18. E na sequência, coladinho, às 19h30, o nosso culto de imersão, que é um estudo profundo da palavra de Deus. O pastor Tadeu, agora nessa volta, tem levado lá convidados. Semana passada foi bênção com o Pedrinho, com a pastora Ana. Foi uma bênção. E, enfim, nós cremos que essa semana também terá um convidado que vai agregar muito, vai trazer revelações para o seu povo. Então, em nome de Jesus, esteja conosco quinta-feira, se não presencialmente, online. Agora, faça o esforço, vá lá. Claro, não esqueça de enviar lá o seu nome através do WhatsApp da igreja, está aí no Face. Envia lá o WhatsApp, confirmando a sua presença, porque são vagas limitadas, segundo essas questões de protocolo, de distanciamento. Então, existem vagas limitadas. Nós não estamos funcionando com a capacidade total do templo. Então, envie a sua confirmação por WhatsApp, porque isso é muito importante para que a gente possa manter a organização e a segurança. Amém? No sábado, nós teremos a ordenação, o reconhecimento da pastora Liliane, a nossa pastora. Então, no sábado, você esteja junto conosco. A diaconisa Angélica também vai estar recebendo o seu reconhecimento, o seu diaconato. Esteja junto conosco a partir das 18 horas. Eu quero fazer aqui um pedido, me lembrei, um pedido todo especial aos homens da Nova Jerusalém, varões valorosos. Você que pode, nos ajude levando 2 refrigerantes já gelados. 2 refrigerantes já gelados. Então, sábado, homens, temos aí um compromisso, uma responsabilidade. Lógico, você que pode, você que está aí, que pode nos ajudar. Então, você, homem, multiplica aí nos seus contatos, avisa aí
aos amigos, aos irmãos que não estão nos vendo hoje, confirma lá, pô, você viu o pastor Márcio, tal, falou isso, falou aquilo, vai lá no seu zap, faça contato lá com aqueles irmãos que você é mais chegado, para que todos saibam, apesar de que o pastor Jorge, meu fiel escudeiro, já colocou lá no grupo dos homens, né? Eu vi lá muitos irmãos já se posicionaram, já deram ok, mas eu estou aqui reforçando esse pedido, amém? Para sábado. Sábado começa a partir de 18 horas e não esqueça, envie também o seu, a sua confirmação de presença, porque isso é importante. Domingo, pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical com a professora Patrícia, que está dando um baile, um banho, arrebentando. Jeová chamar por presença. Ela falou de presença, tem falado de presença, Jeová, o Deus da presença, e isso tem impactado assim de forma tremenda. Eu no domingo eu já não entendi se era aula, se era pregação, se era revelação. Ela foi tomada ali num mover do Espírito e o negócio ficou lindo. Foi bênção. Então não perca. Sábado agora, a continuação desse assunto a partir das 10 da manhã. Não perca. Se aprofunde na palavra do Senhor e seja alimentado. Eu fui muito alimentado. Deus me deu até uma mensagem, a gente está aí, está no forno, daqui a pouco a gente traz. Tá bênção. Domingo, à noite, de tarde, a partir das 16h30, domingo, a partir das 16h30, o nosso culto de celebração ao Senhor. Então, não atrase, querido, chegue lá na hora, 16h30, para que a gente possa começar também na hora e ser bênção de Deus em nome de Jesus. Lembrando a você que é necessário também a confirmação. Não deixe de enviar a sua confirmação de presença. Dado todos os avisos, eu peço mais uma vez que você venha compartilhar essa live, não só essa live, mas todas as lives feitas pela igreja, todos os minutos com Deus feitos pela igreja, todos os vídeos aí do nosso ministério, da nossa igreja, que chega aí no teu telefone, que você vê aí no seu tablet, no seu computador, que você possa multiplicar, evangelizar, principalmente, enviando aí essa palavra para os seus contatos, para as suas listas de transmissão. Lembrando a você que vá lá na nossa página também do YouTube, Igreja Batista Nova Jerusalém da Taquara, curta lá essa mensagem, ative o sininho. É importante que a gente faça um movimento lá no YouTube, porque eu creio que daqui a algum tempinho, no tempo de Deus, na estação própria, a gente vai estar transmitindo também ao vivo pelo YouTube. Eu espero que você tenha sido ricamente abençoado nessa noite, que Deus continue com as mãos dele poderosas estendidas sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu vou orar agora, abençoando as ofertas, abençoando os dizimistas e encerrando o nosso trabalho nessa noite, tá bom? Querido e amado Deus, Santo de Israel, eu quero abençoar, Senhor, a todos os dizimistas, a todos os ofertantes, a todos aqueles, ó Pai, que de alguma maneira contribuem para o reino, para a obra do Senhor na face da terra. Nós abençoamos a todas as bolsas apostólicas, Senhor, das agências do reino na terra, não só no Brasil, mas em toda a terra. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento, Senhor, complicado no mundo, que é esse momento de pandemia, mas nós cremos em milagre, nós cremos na multiplicação, nós cremos no crescimento, Senhor, que o Senhor proporciona aos seus filhos, e nós cremos que nenhuma bolsa apostólica de nenhuma igreja será desamparada nesse momento. E tudo que entrar, Senhor, será grandiosamente multiplicado, ainda que pouco, mas será multiplicado. E não vai faltar para a assistência do teu reino, das tuas agências, Senhor, na terra, no caminho. Todo aquele que for encontrado no caminho pela igreja será ajudado e terá uma porta aberta para a sua recuperação. Assim, Senhor, nós te louvamos. Eu te agradeço
por mais esse momento, por mais esse chamado para vencer. Eu agradeço, Senhor, pela oportunidade de, junto com a diaconisa Angélica, participar, Senhor, desse momento que é importantíssimo na vida da tua igreja. Nós nos sentimos privilegiados. Abençoa o povo que nessa noite nos recebeu em seus lares. Abençoa todas as famílias. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a todos os trabalhos que ainda seguirão nesta semana, Senhor, na igreja. E que a tua presença, Senhor, seja real, viva, verdadeira em nossas vidas. Nos enche, Senhor, com a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora e libertadora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e intimidades do Santo Espírito de Deus seja sobre todo Israel de Deus na face da terra e sobre todo o povo de Deus nesse lugar, e que todos digam amém. Que Deus te abençoe, querido.